Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração, queridos. Amém? Aleluias. Meu coração, eu confesso que eu estou até um pouco emocionado. A vida da igreja é isso que nós estamos fazendo aqui. É conviver próximos, é podermos estar no mesmo propósito, é podermos, através das nossas orações conjuntas, através do amém, através da concordância, conquistar as vitórias. Então, que você receba com carinho, você que está na sua casa, que já poderia estar vindo no culto, porque eu costumo sempre dizer, queridos, e eu vou sempre continuar falando a mesma coisa. Se você está lá na sua casa cumprindo uma quarentena, porque você está preocupado, está com medo, eu vou respeitar esse seu lado. Mas, se você vai no supermercado, se você vai nas casas lotéricas, se você vai no banco, se você pega o ônibus aqui, se você está trabalhando, e isso você faz de segunda a segunda, aí você vir 1 ou 2 dias na semana, na igreja, num lugar onde nós estamos mantendo o distanciamento, nós estamos tomando todos os cuidados que muitas vezes nós não vemos. Eu não vejo esses cuidados sendo tomados nas filas de supermercado, nas filas dos bancos, nos ônibus. O distanciamento das nossas cadeiras aqui é maior do que o distanciamento das cadeiras que estão no PS. Eu vi isso aí. Lá no PS é assim, é uma cadeira sim, uma não, uma cadeira sim, uma não. Aqui nós estamos com um distanciamento de praticamente 1 metro uma da outra. Isso, o Vinícius vai até dar um panorama aqui para você que está na sua casa, que ainda está preocupado, para você ver como nós estamos realizando os nossos cultos. Para que você possa se sentir motivado a estar aqui na igreja, a estar firmes na congregação dos santos. Amém? Glória a Deus, eu espero que você se sinta incentivado a na próxima semana estar aqui no Tadel, na terça-feira, para que possamos juntos glorificar o nome santo do Senhor. Agora, se você está no grupo de maior risco, aí é bom que realmente você fique na sua casa. Agora, se você não está nesse grupo, ou então se você está no grupo de risco, mas você está se arriscando, indo trabalhar, se arriscando pegando ônibus, indo para o supermercado, então venha aqui, pelo menos aqui você vai estar se munindo da armadura de Deus para você se curar se você for acometido da enfermidade. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma igreja chamada a igreja de Éfeso. Antes de nós lermos o texto, eu quero ler algumas características dessa igreja, queridos. Éfeso era a maior cidade da Ásia. Era um centro de administração romana, ela possuía o porto mais importante da região, era uma cidade estratégica na Ásia, né? A economia da Ásia girava em torno dessa cidade. Podemos dizer que era a São Paulo, né? Nós temos nosso estado, ele é um estado estratégico no nosso país. Então Éfeso era uma cidade estratégica na Ásia, né? Ela tinha uma população que beirava as 500 mil pessoas. Ela era conhecida também como a guardiã do templo, por conta da deusa Átemis e também da deusa Diana. E o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dentro desse templo, que ele era gigantesco, tinham centenas de sacerdotisas que também eram conhecidas como prostitutas cultuais. Então era uma cidade muito ativa, era uma cidade que tinha um comércio muito forte, era uma cidade onde tinha uma idolatria muito forte, era uma cidade onde a perseguição aos cristãos também era muito forte. E a igreja ali fundada teve como seu primeiro pastor, o fundador, o nosso irmão, o apóstolo Paulo. Também foi mais tarde, foi pastoreada pelo nosso amado irmão Timóteo, e depois veio ser pastoreada também pelo apóstolo João. Mas essa igreja, como nós vimos, ela estava
inserida num contexto, era um misto de misticismo, idolatria, imoralidade e perseguição. Eu posso dizer para você que era difícil ser pastor numa igreja dessa. Era difícil ser cristão numa igreja dessa. Apesar de ser uma cidade muito próspera, a manutenção da vida cristã era complicado, era difícil, porque existiam muitos atrativos fora da igreja. Além dos atrativos, existia muita perseguição, muitos apontamentos. A igreja, como era uma cidade muito próspera, havia também algumas disputas a nível de direção da igreja. Então existiam muitos falsos discípulos, muitos falsos apóstolos, falsos mestres, que ensinavam doutrinas de demônios. Mais lá na frente, né, o autor do livro de Apocalipse fala que eles negavam a doutrina dos nicolaítas, né? Então, alguns estudiosos dizem que eram doutrinas de demônios, né? Se desvirtuava da palavra de Deus. Então, era uma igreja que poderíamos dizer uma igreja boa, próspera financeiramente, uma igreja estabilizada, uma igreja que tinha um bom conhecimento teológico, mas era difícil congregar. Difícil se manter cristão. E estudando essa igreja, queridos, estudando essa cidade, eu cheguei numa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a nossa realidade hoje. Para a realidade da igreja batista em células alfa da cidade de Mongaguá. Aí, se você está me assistindo e você é de uma outra denominação, essa mensagem, Deus ele tocou no meu coração, ele fez com que você estivesse nesse momento assistindo, porque você também precisa ouvir essa palavra. E como é essa igreja? Como Jesus? Porque nós já vemos aqui que era uma igreja próspera, uma igreja que estava inserida em meio à idolatria, misticismo, perseguição e tudo mais, mas como Jesus via essa igreja? Eu faço uma pergunta, eu sempre me questiono, queridos, principalmente nesses últimos tempos, que eu vou falar para você como pastor, você pode ser que para você é algo normal, pode ser que você esteja encarando tudo isso como algo normal. Você vir na igreja e não ter ninguém, ou então você não vir na igreja, ficar na sua casa, pode ser cômodo, pode ser algo que veio a calhar, né, combinou com a sua vontade. Mas como pastor, queridos, isso me frustra muito, isso me dói muito, isso é algo que me machuca. Ainda hoje eu vi um vídeo do pastor Vagnão, ele compartilhou um vídeo de um pastor na Itália, após todo o isolamento, após o tempo da pandemia, e bem na cidade onde foi o ápice dessa contaminação na Itália. E o pastor, quando ele entrou na igreja para celebrar o primeiro culto, as pessoas prepararam a igreja. Eu vou compartilhar depois no grupo Discípulo Amado para você ver como é algo emocionante. As pessoas prepararam a igreja para poder ter o primeiro culto. Em várias cadeiras existiam quadros e algumas fotos. Então era foto de um nessa cadeira, uma foto de outro naquela cadeira, naquela outra cadeira foto de outro, naquela outra foto. Eram as pessoas que morreram durante a pandemia, que foram pegos de surpresa durante essa pandemia e morreram. E o pastor, ele passa de cadeira em cadeira ali, e ele tenta se segurar a emoção, e ele está passando e orando, e ele se emociona. Então, o que eu quero dizer para você é que é diferente, às vezes é diferente a forma como você enxerga e a forma como o pastor enxerga. Como eu estou falando, nós estou acostumado a chegar aqui, não porque eu sou pastor de uma igreja grande, nada disso, mas eu estou acostumado com o número de pessoas. Quando nós tínhamos uma igreja, quando nós começamos, que tínhamos 15 membros, então eu estava acostumado a vir à igreja e pregar para 15 pessoas. E isso foi aumentando, até chegar a um ponto de nós termos 130, 150 pessoas. Então, quando nós vamos pregar e a igreja vazia, como muitas vezes durante essa pandemia eu fiz,
É algo que dói no coração, é algo que machuca. Mas as minhas perguntas, os meus questionamentos são os seguintes. Obrigado. Deus, como o Senhor tem me visto? Obrigado. O que eu tenho feito tem sido o suficiente? Fazer as lives, mandar uma mensagem, visitar aqueles que querem receber visita tem sido o suficiente? Porque a minha preocupação, queridos, às vezes, né, é lógico que eu tenho que me preocupar com você, com os membros. Mas a nossa maior preocupação é como Deus está nos vendo. Como Deus está me vendo como pastor. O que Deus tem achado da minha vida como pastor, da minha atitude como pastor. Eu tenho muito temor, eu tenho medo, queridos, eu tenho um temor muito grande. Então, por isso que eu tenho muito cuidado. Tem outros pastores aqui que estão incentivando, colocando pressão, colocando até maldição, falando que a pessoa não tem fé, tem que ir para a igreja, se não está indo para a igreja porque não tem fé, nada disso. Eu tenho muito temor a Deus. Então nós temos que fazer tudo com muita ordem, com muita decência. Mas como que Deus tem visto você também como um cristão? Como que você acha que Deus está vendo? Porque você pode chegar e se enganar. Você pode enganar aqueles que estão próximos de você. Você pode se alimentar de uma falsa verdade. Mas a palavra do Senhor diz que de Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Então a nossa maior preocupação é como Deus está me vendo como cristão durante essa pandemia. E vamos ver como Deus, para nós entrarmos na mensagem, como que Deus via essa igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você que está na sua casa, você que está aqui, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós precisamos ver como Deus via essa igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Ou seja, vamos parafrasear aqui, João, escreve essa carta para o pastor da igreja Batista Alfa de Mongaguá. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Coisa linda, né, queridos? Olha como Deus via essa igreja, como uma igreja que não temia as dificuldades, como uma igreja que trabalhava incansavelmente, como uma igreja que não se deixava enganar pelos falsos apóstolos, pelos falsos mestres, como uma igreja que era perseverante em meio a uma doutrina que estava arrastando aquela cidade, uma doutrina de idolatria. Mas o texto continua: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Queridos, todas aquelas qualidades que Deus direcionou para aquela igreja, elas foram jogadas ao léu, a partir do versículo que diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, arrependa-te, volte a praticar as primeiras obras, porque senão eu vou retirar o meu castiçal de você, ou seja, vou retirar a minha luz que está em você. Se eu pudesse
achar um tema, se essa mensagem se tornasse amanhã em um livro, o nome desse livro seria Como Voltar ao Primeiro Amor. Porque nós vemos, queridos, nesses tempos difíceis em que nós deveríamos estar muito mais buscando a presença de Deus, cada dia mais próximos de Deus, nós precisávamos estar com uma ânsia de buscar a Deus. Nós vemos pessoas se afastando de Deus, se desligando dos seus ministérios, se desligando das suas responsabilidades ministeriais, simplesmente abandonando ao Senhor e aquilo para o qual o Senhor o chamou. Pessoas que não estão nem aí para vir na igreja, fazem força para não vir para a igreja. Essas pessoas abandonaram o primeiro amor. E aí nós vemos que trabalhar para Jesus é muito importante. O versículo 2, a parte A disso, disse assim: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho e a tua paciência. A igreja de Éfeso era uma igreja bem ativa, queridos, uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que tinha, se nós fôssemos qualificá-la aqui, era uma igreja estilo a nossa igreja. Era uma igreja que aos sábados está fazendo feijoada, e na terça-feira está vindo aqui mais cedo para poder arrumar a igreja, e nos dias de folga está vindo para pintar a igreja, e limpa a igreja, e trabalha, e faz parte elétrica. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha unidade no trabalho, queridos. Mas Jesus quer uma igreja que faça a obra com paciência, que tenha uma disposição no trabalho, mas que faça tudo isso com amor. O amor tem que ser aquilo que nos move a fazer a obra do Senhor. 1 Coríntios fala sobre o amor, coloca as qualidades do amor, e Paulo ele fala: você pode falar em outras línguas, você pode profetizar, você pode, mas se não tiver amor, de nada valerá. Ou seja, queridos, nós podemos ser pessoas que trabalham, nós podemos sair da nossa casa e vir para cá, como hoje as pessoas vieram aqui para limpar a igreja, para poder arrumar a igreja, para ter o culto hoje, mas se isso não estiver sendo feito com amor, se estiver sendo feito por obrigação, de nada vale. Não tem galardão para isso. Éfeso era uma igreja que discernia. Discernimento é indispensável, mas sem amor esse discernimento também não vale nada. O versículo 2 diz assim, na parte B: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, era uma igreja que não se deixava levar por qualquer profetada que ouvia, não. Não era uma igreja que ficava pulando de galho em galho, procurando aquele pastor cheio da unção, que fala aquilo que eu quero ouvir. Nós estamos cercados, tem muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes irresponsáveis, que tem aí as profetadas e fala aquilo que a pessoa quer ouvir, revelações e tudo mais. Era uma igreja que ouvia e provava na palavra para ver se realmente aquilo era de Deus. Não era uma igreja que se enganava facilmente. Não era qualquer um que fosse convidado para vir pregar naquela igreja que iria sair dali enganando as pessoas. Era uma igreja que testificava na palavra. Éfeso, porém, era uma igreja experiente, mas não tinha amor. Tinha conhecimento intelectual, tinha uma escola bíblica forte, posso dizer até que tinha ali uma sala, um Tadel com aula de teologia, com professores experimentados, então eles tinham bastante conhecimento da palavra, mas não era feito com amor. Jesus quer uma igreja sábia, queridos, uma igreja com capacidade. Jesus ele quer que nós, a cada dia, nós possamos estar aperfeiçoando o nosso conhecimento.
Porque Deus, ele diz que bem-aventurado é aquele que maneja bem a palavra da verdade, mas isso não pode ser feito para querer apenas ter mais conhecimento que o seu irmão, do que as pessoas aí fora, mas tem que ser feito com amor, para eu ter capacidade para poder colocar em prática o ID do Senhor. Para quando ao abrir da minha boca as pessoas tenham confiança de que realmente existe um Deus neste lugar. Que realmente esse Deus que nós pregamos é um Deus que pode mudar as situações, pode curar o enfermo, pode reverter uma situação de morte, como nós vimos a semana passada de Lázaro, que Ele pode mudar o seu cativeiro, pode tirar do império das trevas e te trazer para o reino do Filho do seu amor. Eu preciso de conhecimento para isso, então é importante que isso aconteça. Mas tem que ser feito com amor. Eu tenho que pegar a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia com amor, porque eu quero conhecer mais a Deus, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero saber, eu quero entender o Evangelho, para que eu possa pregar esse Evangelho, para que eu possa trazer as pessoas, para que eu possa apresentar esse Deus para as pessoas. Essa igreja era uma igreja que sofria por causa do reino de Deus. E sofrer por causa do reino de Deus é louvável. A história da igreja, queridos, é uma história de sofrimento. A história da igreja moderna é uma história de sofrimento. É por isso que eu falo que esse evangelho que às vezes nós ouvimos em algumas emissoras de televisão, que acabaram-se os problemas, é um evangelho mentiroso. O evangelho de Cristo é renúncia. Sofrer pelo Evangelho, queridos, é louvável, mas ele não pode ser um sofrimento por obrigação, tem que ser um sofrimento por amor. O versículo 3 diz assim: e sofrestes, e tens paciência, ou seja, eles sofriam e não saíam murmurando, reclamando, vou sair dessa igreja, isso e aquilo, não. E sofrem, e têm paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só que interessante, queridos. É por isso que eu falo, a palavra do Senhor, ela se renova realmente a cada dia. Olha que interessante, era uma igreja que sofria. Mas Deus faz questão de dizer, ó, você sofre e tem paciência. Porque para sofrer e continuar sujeito a esse sofrimento, você tem que ser paciente. E trabalhaste pelo meu nome, ou seja, eles continuavam trabalhando, então eles continuavam com os projetos evangelísticos, continuavam com as campanhas, continuavam com as células, continuavam liderando células, continuavam pastoreando os pequenos grupos, era uma pessoa perseverante, e não te cansaste, ou seja, aí vocês continuam firmes. Éfeso era uma igreja com grande capacidade de resistir ao sofrimento, sofria por problemas internos, sofria por acusações externas, sofriam por perseguições, sofria porque a cidade era tomada pela idolatria, sofria de todas as formas, mas permaneciam firmes, queridos. No entanto, tudo isso era feito sem o primeiro amor. Para eles, sofrer por Cristo era quase que uma obrigação. Quando nós chegamos a esse estágio, nós deixamos de ser cristãos e passamos a ser mais um em meio a milhares de religiosos. Eu não prego mais um Deus vivo, eu vivo uma religião quando eu chego nesse estágio. E religião não salva ninguém. Muito pelo contrário, queridos, a religião nos engana. Foram os religiosos que fizeram questão de levar o nosso Senhor para aquela cruz. Foram os religiosos que venderam o nosso Senhor, que acusaram o nosso Senhor, que entregaram o nosso Senhor para ir para o matadouro. A religião, ao invés de ajuntar, ela espalha. É a religião que leva à guerra. Jesus, ele traz paz, a religião, ela traz guerra, porque a religião, ela quer provar
O religioso, ele quer provar que ele está certo e que todos os outros estão errados. O religioso, ele quer provar que ele é digno de receber a misericórdia de Deus e todos os outros estão condenados à eternidade com Satanás e seus demônios. Mas Jesus, ele vem com uma palavra de paz. Todos nós somos iguais perante a Deus. Para Deus não existe gregos, não existe troianos, não existem judeus, não existem, todos nós somos iguais. Deus não tem filho predileto. Deus, ele nos ama. E nós não podemos permitir que a religiosidade entre no nosso coração, queridos. Toda a igreja passa por momentos difíceis e deve ser perseverante no sofrimento. Mas nós não podemos deixar o primeiro amor. O problema que eu vejo que está acontecendo é que a pessoa passa por um momento de transição, esse momento que todas as igrejas no mundo todo estão vivendo. Mas ao invés da pessoa buscar o primeiro amor, ao invés da pessoa refletir e voltar e buscar o primeiro amor, não, ela prefere se desligar das coisas de Deus. Prefere se afastar das coisas de Deus. Tá bom assim, tá cômodo assim. Tô aqui deitado no sofá da minha sala, no meu quarto, na minha cama. Tô com o celular aqui ligado, mas a televisão no Fantástico, num programa qualquer de televisão, porque eu tenho que ficar atento às notícias. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, queridos. Porque Deus, ele continua nos amando, mesmo diante do nosso esfriamento, ele continua nos convidando a voltar ao primeiro amor. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, cada despertar, cada amanhecer, queridos. Você acorda 1h da manhã, você tem uma porção de novas misericórdias sobre a sua vida. Você acorda 9h da manhã, a mesma coisa acontece com você, você tem uma porção nova de misericórdia do Senhor, e é por isso que você ainda não foi consumido. É por isso que eu ainda não fui consumido, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, queridos. E Ele continua nos despertando, Ele continua nos chamando. Abner, volta, olha onde você caiu, cara, volte a praticar as primeiras obras. Ô Ricardo, não para não, cara, não para não, eu morri por você. Volta lá, vê onde você caiu, aonde que esfriou e volta a praticar as primeiras obras. Juliana, por que você parou? Juliana, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado na sua vida. Não para, continua firme, porque eu tenho um propósito na sua vida. Pastor Marco, não desista. Pastor Marcos, tira essas coisas da cabeça, continua, porque eu sou contigo. Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, eu que vou colocar todas as ferramentas necessárias para você continuar essa jornada. Nós não podemos desistir, que nós temos que buscar a face do Senhor. Ele continua nos convidando, lá no versículo 4 e 5, queridos, olha o amor infinito do Senhor. Ele continua: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus chama a igreja ao arrependimento. Ela estava em pecado, a consequência ao não arrependimento seria grave, queridos. Olha, se você não se arrepender, eu vou retirar o candelabro do seu lugar. Um candelabro serve, queridos, para brilhar, serve para trazer luz, e se o candelabro não traz luz, se o candelabro não brilha, ele não está fazendo a função para o qual ele foi criado, ou seja, não serve para nada, é descartável. A palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Se você não tem brilhado essa luz aí fora, então você é descartável, você não serve para nada, para a obra do Senhor, e você é presa fácil para o inimigo das nossas almas. Jesus, nesse versículo ele coloca
3 condições, ou melhor, ele faz 3 pedidos, queridos. Não é condição, não. Me perdoem. Ele faz 3 pedidos, porque ele nos ama tanto, que mesmo diante da nossa frieza espiritual, mesmo diante da nossa inconsequência, ele ainda chega com todo amor e carinho. Ele não tem esses meio momentos, sabe esses minutos que o pastor Marcos tem, de, como que pode uma coisa dessa, de revolta? Jesus não tem não, porque ele é puro amor, ele é amor. Ele é amor. E ele chega, ele faz 3 pedidos. O primeiro: lembra-te, pois, onde caíste. Jesus, ele fala para você assim, para mim, lembra-te de onde caíste. Lembra lá atrás, quando você tinha vontade de participar, você não via a hora de chegar o dia do batismo, para você descer as águas. Lembra lá atrás, quando você passou no imersão, no encontro com Deus, que você voltou cheio do fogo, fez um monte de compromissos com o Senhor, ainda lá no imersão, que eu vou a partir de hoje, vou fazer isso, eu vou orar tanto, eu vou fazer assim. Quando você passou no AFA, tudo aquilo que você viveu, aquele amor, aquela dedicação, e você viu as pessoas vindo lá dos Estados Unidos para te servir aqui, você fez promessas, compromissos, vou fazer o mesmo, eu quero retribuir fazendo a mesma coisa. Jesus, ele diz assim para você, lembra-te. Nós precisamos relembrar, nós precisamos voltar lá atrás, queridos. Voltar a ver aquilo que nós vivemos. Engraçado que às vezes as pessoas, povo no deserto, quero ver se eu consigo aqui fazer uma conjecturação. Povo no deserto, quando saiu da escravidão do Egito, o que eles se lembravam? Eles se lembravam, a cobrança deles era não, lá nós tínhamos o que comer. Eles eram escravos, viviam debaixo de açoites, debaixo de chibatadas. Mas eles se preocupavam, é que lá eu tinha que comer, aqui eu vou ter que trabalhar para comer. Lá eu tinha água, aqui caramba, aqui eu vou ter que caminhar e esperar. Eles não viram os milagres, eles não viram a providência, eles não estavam preocupados no que Deus tinha prometido. A terra que manava leite e mel estava a 40 dias de caminhada. Tudo aquilo ia passar, eles iriam viver naquilo que era deles, mas a murmuração, mais a arrogância, mais a incredulidade, mais a falta de fé fez com que eles peregrinassem e terminassem os seus dias naquele deserto. O filho pródigo sai da casa do pai, ele de uma hora para outra, ele acha que ele tem direitos, ele requer a sua herança, mesmo antes do seu pai estar morto, porque herança nós tomamos posse quando falta o dono das propriedades. O seu pai muito amoroso, misericordioso, assim como Deus, porque o filho pródigo é a representação da igreja, e o pai do filho pródigo é a representação de Deus, dá a sua herança e deixa ele viver no seu livre-arbítrio. Queridos, interessante que se você for ler o texto todo, não foram as alfarropas que ele comeu junto com os porcos que fez com que ele lembrasse e voltasse para a casa do pai. Mas ele se lembrou que na casa do seu pai até os empregados comiam melhor que ele. Ou seja, ele teve que voltar, ele teve que lembrar que ele não poderia ter saído da presença da casa do seu pai, que a presença da casa do seu pai dava segurança a ele, além de tudo aquilo que ele precisava. Ou seja, ele precisou se lembrar, que nós precisamos nos lembrar aquilo que nos fazia ser felizes, satisfeitos, querer trabalhar na obra do Senhor. Você precisa se lembrar. Primeiro pedido de Deus é lembra-se. Lembra, volta lá. Nós precisamos nos lembrar, queridos. Nos lembrar aquilo que nos fazia ser feliz. Uma vez que nós caímos, é necessário desenvolver novamente o amor com Jesus. O segundo pedido, arrepende-te. O arrependimento é a mudança de atitude, quando nós decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus. Primeiro pedido, lembra-te, volta. Segundo pedido, se arrependa. Precisamos nos arrepender.
Eu preciso me arrepender da minha falta de dedicação em buscar a Deus. Eu preciso me arrepender da vontade que eu tenho de ficar na minha casa ao invés de vir viver o corpo de Cristo. Eu preciso me arrepender dos momentos em que eu preferi estar longe da casa do Pai. Eu preciso me arrepender dos momentos em que passou pela minha cabeça a vontade de abandonar o ministério para o qual Deus me chamou. Nós precisamos nos arrepender, queridos. O segundo pedido de Deus é: arrependa-te. O preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecador, para ele poder ser batizado, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Aí você já se arrependeu dos seus pecados, foi batizado. E se você pecou novamente, você precisa se arrepender novamente. Não precisa ser batizado novamente não, mas precisa se arrepender novamente para se aproximar novamente do Pai, queridos. Precisamos nos arrepender. Arrependa-te agora, arrependa-te enquanto há tempo. Tira da sua cabeça esse negócio de vou parar, vou sair, não vou mais para a igreja, cansei, não precisa. Tem muita gente que está, agora eu vi, agora na hora da necessidade eu vi, né? Não precisa ir para a igreja para ser crente, eu posso ficar acompanhando a igreja pela televisão, pela internet. Queridos, tem muita gente que está no leito de hospital. Tem muita gente. Hoje mesmo recebi uma notícia. Um dos que estavam no grupo pedindo oração, como é o nome dele, Juca? O Vitor Neves, ele morreu hoje. Olha, ele eu não sei, mas eu acredito que a família dele, as pessoas próximas dele, se pudessem optar, para ter o meu pai de volta, para ter o meu irmão de volta, para ter o meu filho de volta, se eu tivesse que estar na igreja, eu estaria, e eu ficaria, e permaneceria na igreja, eu seria um membro mais assíduo da igreja. Porque nós fazemos promessas, nós fazemos compromissos quando nós perdemos, nós valorizamos quando nós não temos. E aí nós temos essa oportunidade, nós temos essa possibilidade de com segurança estarmos na presença do Senhor. Então, se arrependa antes que seja tarde. E o terceiro pedido de Deus: volta à prática das primeiras obras. A mudança de atitude, o arrependimento, ele vai produzir. Quando eu mudo de atitude, quando eu me arrependo, quando eu me posiciono, automaticamente isso vai produzir frutos, bons frutos na minha vida. Eu vou começar, ao invés de ser um murmurador, ao invés de ser um crítico, ao invés de ficar, quando eu assisto um culto, quando eu venho para a igreja, ao invés de ficar olhando, eu não gostei dessa cor, nossa, quando eu saí daqui a igreja era branca, agora que eu estou voltando a igreja é preta, não quero mais. Ao invés de você ser um crítico, você vai mudar as suas atitudes, você vai ser um daqueles que vai aproximar, você vai ajuntar, você não vai espalhar, porque quem tem o papel de espalhar é Satanás com seus demônios, mas você e eu somos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que ajunta, aquele que traz para si, aquele que coloca debaixo das suas poderosas asas, para proteger, para guardar, para podermos estar seguros diante da presença dEle. Então nós precisamos, queridos, voltar às práticas das primeiras obras. Pelas obras a pessoa arrependida mostrará a sinceridade da sua decisão. A igreja de Éfeso precisava voltar à prática do amor. A igreja de Éfeso tinha que, era uma igreja que fazia muita coisa, era uma igreja que para as pessoas que vinham de fora, nossa, poxa, essa é a igreja, hein? Essa igreja é tipo quando nós vamos para Marília, né? Quando nós vamos para Marília, a gente tem vontade de ficar lá. Várias pessoas, quando a gente ia para Marília, nossa, pastor, olha, acho que eu vou mudar para Marília. Acho que vou mudar para Marília, já tem igreja para congregar. Porque nós só conseguimos ver as coisas boas, nós não enxergamos os bastidores. Eles têm problemas da mesma forma que nós aqui. Nós tínhamos uma pessoa lá, pastor Claudinei, pastor Domingues, quando nós víamos aquele amor, aquela dedicação do Claudinei, levando chazinho para o pastor nos momentos das mensagens. Quantos viram isso aqui? Quantos passaram aí da época do Claudinei? Não é verdade? Eu não estou falando a verdade? Poxa, nós víamos aquilo, eu vi aquilo. Nossa, isso aqui é lealdade, isso aqui é fidelidade.
Deu no quê isso aí? Vocês sabem, né? No que deu, né? Deu num rompimento. Ou seja, toda igreja tem problemas, todos os lugares têm problemas. Exatamente. Nós vemos aí, queridos, não precisa ir longe. Nós vemos aí no Facebook, né? Nós acompanhamos as redes sociais. Gente, 99% das famílias, eu não vou falar das pessoas de fora, não, vou falar das famílias daqui, da Igreja Batista Alfa, são perfeitas. Casamentos perfeitos. Relacionamentos perfeitíssimos. Essa é a realidade? Nós sabemos que é uma baita de uma falsidade. Agora, eu posso enganar no Facebook, eu posso enganar nos meus discursos, mas Deus não se deixa escarnecer, queridos. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Um homem de Deus um dia chegou: Senhor, mas para onde nós poderemos ir, Pedro, né? Para onde nós poderemos ir? Só tu tens palavra de vida eterna. O salmista diz: nós podemos ir no mais alto monte, o Senhor está lá. Nós podemos estar no mais profundo oceano, o Senhor está lá. Nós não conseguimos esconder nada de Deus, queridos. Por isso que nós temos que rasgar o nosso coração, é por isso que nós precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Deus, Ele tinha tanto apreço, Ele faz tanta questão. Lá em a carta de Paulo aos Efésios, né, no capítulo, salvo engano, 6, quando fala da armadura de Deus, Deus ele já fala sobre o perigo que eles estavam vivendo. Tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E ainda feito tudo, podeis permanecer firmes. Cingi os vossos lombos com a couraça da justiça, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, vista o capacete da salvação e o cinturão da verdade, empunhem a espada do Espírito e o escudo da fé. Ou seja, Deus estava vendo que era uma igreja, ele tinha, aquela igreja, ela era uma igreja de relevância, ela praticamente evangelizou toda a Ásia, responsável por enviar missionários para tudo quanto é lado, e o diabo não estava satisfeito com isso e estava colocando outras situações. Queridos, eu desafio você, quando chegar na sua casa, colocar no YouTube lá, ou no Google, como está a cidade de Éfeso hoje. Aí você clica em imagens. É ruína, é só ruína. Realmente aquela igreja não se arrependeu. Realmente aquela igreja não se posicionou. E Deus tirou o candelabro daquela igreja. Hoje só existe ruínas, pedras sobre pedras. Nós, como templo do Espírito Santo de Deus, o que temos feito? O que você tem feito para manter o primeiro amor, ou para buscar? O que você vai fazer para buscar o primeiro amor, queridos? Deus, Ele, para concluir, Ele sempre nos convida a ouvirmos a sua voz. Versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. O problema de um coração teimoso, queridos, se reflete nos ouvidos tampados, que se recusam a ouvir a verdade. O problema de um coração teimoso está nos ouvidos daqueles que se recusam a ouvir a verdade. O pastor passa aqui 40 minutos dissertando sobre um assunto, e a pessoa prefere continuar dando ouvido para o seu eu, para a sua carne, justificando o injustificável.
Precisamos parar de viver de aparência, reconhecer que precisamos retomar o primeiro amor nas nossas vidas. A nossa alegria depende disso. A nossa vida depende disso. A nossa salvação depende disso, queridos. A eternidade depende disso. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar ao primeiro amor. Só tem uma pessoa que perde com isso, e essa pessoa é você mesmo. Se você continuar firme nos seus objetivos, na sua vontade, na sua carnalidade. Por isso que nós temos que ter o coração aberto para que Deus possa manifestar por meio da sua multiforma e graça para falar conosco. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a Deus. Clama a Ele, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Queridos, Deus, Ele espera um posicionamento da sua parte, da minha parte, da nossa parte, um posicionamento de reconhecimento que eu preciso dEle, que eu estou afastado do primeiro amor e que eu necessito esse primeiro amor. Eu preciso clamar a Ele para que Ele venha me encher, para que Ele venha transbordar na minha vida desse primeiro amor. Jesus aprecia tanto o primeiro amor que convidou a igreja de Éfeso ao arrependimento, a uma mudança radical em sua maneira de servir a Deus, queridos. Uma mudança radical de servir a Deus. E Ele faz o mesmo conosco essa noite. Para você que está aqui, para você que está na sua casa, para você que está nos assistindo, aonde esse vídeo chegar, seja ao vivo agora, seja depois do compartilhamento do YouTube, Deus Ele te chama a um verdadeiro arrependimento. Deus Ele te chama a uma mudança de atitudes. Deus Ele te chama a realmente buscar, voltar às práticas das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, amar, servir a Deus, assim como Ele te amou. Deus te conhece na íntegra, conhece os seus problemas, Ele sabe exatamente onde estão as suas fraquezas, as suas falhas, os seus pecados. Você não consegue esconder nada dEle, eu não consigo esconder nada dEle. Então para de se enganar, reconheça, se derrame na presença do Senhor, reconheça que você é pobre, cego e nu, e que você necessita, carece da misericórdia e o perdão dEle sobre a sua vida. Esse lugar é onde estava uma das maiores igrejas da época moderna. Essa igreja, ela representa eu e você, queridos. Essa igreja representa cada um de nós, porque a palavra do Senhor diz que nós somos a igreja de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, porque Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Arrependa-te. É tempo de nós buscarmos, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à prática das primeiras obras. Eu convido você a curvar a sua cabeça nesse momento, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta noite, Deus, pedir perdão ao Senhor. Perdão porque nós estamos tão preocupados com a economia do país. Estamos tão preocupados, Senhor, com a política e às vezes mais preocupados em defender a nossa ideologia política nas redes sociais do que defender aquele que morreu por nós, que é o Senhor. E nós queremos, Senhor, pedir perdão, porque às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas vontades, com o nosso querer, que nós esquecemos que nós somos servos, e o servo simplesmente obedece. Nós queremos pedir perdão, Senhor,
Porque em meio ao caos, em meio a tanta dificuldade, em meio à tua palavra que diz que a seara é grande, que os campos estão brancos, prontos para a colheita, e os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos, ao invés de nós estarmos nos posicionando em trabalhar mais, nós estamos tirando a nossa mão do arado, nós estamos retirando a nossa mão da tua obra, Senhor. Nós queremos pedir perdão por isso. Nós queremos pedir perdão, Senhor, porque ao invés de nós estarmos preocupados em orar pelos nossos irmãos, orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, nós estamos mais preocupados em criticar aqueles que estão trabalhando na sua obra. Oh Deus, nós queremos pedir perdão se nós deixamos, se nós abandonamos o primeiro amor. Mas essa noite é noite de arrependimento e nós queremos nos arrepender. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo de não estar praticando a obra como antes, de não estar me dedicando à obra como antes. Eu me arrependo, Senhor, se de alguma forma eu tenho defraudado o teu reino, se eu tenho, Senhor, negligenciado a tua obra. Senhor, tem misericórdia de mim. Me mostra, me leva, Senhor, através do teu Santo Espírito, aonde eu possa ter caído, para que eu possa retomar a prática das primeiras obras. Oh, aleluia, Senhor, que o Senhor possa estar alcançando, Senhor, cada vida, Senhor, que está me assistindo por essa transmissão, que o Senhor possa estar trabalhando nos corações, nas famílias, que o teu amor que excede o entendimento do ser humano venha invadir cada lar, cada família, cada casa, cada ministério venha a ser refeito, venha a ser renovado, uma nova unção sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso ministério. Deus, que nós possamos voltar a fazer a tua obra com amor, com excelência. Oh, aleluias. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos e sabemos que o Senhor é misericordioso, o Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus que ouve o nosso clamor. E nós te agradecemos pelo teu perdão. Nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia. Nós te agradecemos porque se estamos aqui, é porque até aqui o Senhor nos ajudou, é porque até aqui esse vírus, as enfermidades não nos impediu de estarmos aqui, e aqui nós estamos para contemplar a glória do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para agradecer pela vida. Senhor, obrigado pelo fôlego da vida, obrigado porque o Senhor tem guardado a minha vida, a minha casa, a minha família. Nós glorificamos o teu santo nome, nós exaltamos o teu santo nome, nós declaramos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, fazemos menção no nome santo do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós te glorificamos, Papai, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluias.